Bom, pessoal, matemática 3, vamos dar continuidade aí, nossa aula 3 de vídeo, mas o livro aí vai ser na aula 8, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui com proporcionalidade, a relação entre a proporcionalidade e a função, no caso a função afim e linear, né? Bom, disse que duas grandezas são proporcionais quando existe um x correspondente a y que se associa a cada valor de x a uma delas um valor y bem definido da outra, de modo que sejam cumpridas as seguintes condições. Quanto maior for o x, maior será o y. Em termos matemáticos, nós vamos ter isso aqui, ó. X corresponde a y, então nós vamos ter um x em linha correspondente a um y linha. Então, se eu tenho um x menor que um x linha, isso implica dizer que eu vou ter também um y menor que um y linha. Ou seja, quando você dobra, triplica x, o y também dobra ou triplica, né? Na linguagem matemática nós teríamos isso aqui, ó. Se x implica y, então se eu tenho n vezes x, vai implicar também que n vezes y, para todo n pertencente aos naturais. O que ele quer dizer? Vamos supor que eu tenho aqui o 2 corresponde, 2 implica 3, né? Então, se eu triplico o 2, eu vou também ter que triplicar o y para que as grandezas continuem de forma proporcional, né? Nas condições acima, a correspondência x implica y chama-se uma proporcionalidade. Função linear. A gente já viu que era uma função linear. Uma função linear é uma função que se apresenta nesse modelo aqui, ó. É uma função afim, certo? Onde o coeficiente b dela, que é o coeficiente linear, vai ser igual a zero. Ou seja, o y vai ser proporcional ao x, diretamente proporcional ao x. Então, essa função pode ser aplicada a todas as situações de proporcionalidade, né? Toda função f que se pode representar por y igual a kx, pode ser k, pode ser a, esse k seria o coeficiente angular, com o k diferente de zero ou com o mesmo significado, f de x igual a kx com o k diferente de zero. A gente substitui o y pela expressão f de x. Traduz uma situação de proporcionalidade direta em que o k é a constante de proporcionalidade. No estudo de função seria o coeficiente angular ou a taxa de variação. K é a imagem de 1 por meio de f de 1 igual a k. Então, se eu calculasse aqui o f de 1, então 1 vezes k, o f de 1 seria igual justamente à constante de proporcionalidade, que é o k. Proporcionalidade inversa. A inversa já é diferente da direta, né? Em matemática, para dizermos que duas variáveis são inversamente proporcionais, não é suficiente que uma aumente enquanto a outra diminui. É também necessário que esta relação se verifique na mesma proporção. De um modo geral, temos: se o produto de duas variáveis é constante, as duas variáveis são inversamente proporcionais. Sendo x e y as variáveis inversamente proporcionais, temos x vezes y vai ser igual a k. Quando duas grandezas elas variam de forma inversa, o produto entre elas gera uma constante aqui, ó. Se essas duas grandezas elas variam de forma inversa, x e y, o produto entre elas gera uma constante matemática. E essa constante matemática nós chamamos de constante de proporcionalidade. Aí nós poderíamos ter que o x é igual a k sobre y ou que o y é k sobre x. Então, o gráfico de uma situação de proporcionalidade inversa, nunca ela intersecta o eixo das abscissas nem o eixo das ordenadas. Observe que o denominador da fração aqui, ó, jamais pode ser zero. Então, não sendo zero, nem o y sendo zero, nem o x sendo zero, significa dizer que o gráfico jamais tocará nem o eixo y e nem tocará o eixo x. Vamos aqui para as questões. O assunto do livro de vocês é só isso, são questões relacionadas à proporcionalidade
inversa e direta e questões envolvendo, fazendo aí uma junção entre a proporcionalidade direta e a função linear, que é a função onde o coeficiente linear é igual a zero. Então, a primeira questão, ela diz o seguinte: a resistência elétrica e as dimensões do condutor. A relação de resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre a resistência R e o comprimento L, dada a mesma secção transversal A, resistência R, e área da secção transversal A, dado o mesmo comprimento L e a área de transversal A, dada a mesma resistência R. Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizando as figuras seguintes. As figuras mostram, essas aqui, né? As figuras mostram que a proporcionalidade existe entre resistência, comprimento, resistência, área de secção transversal e entre comprimento e área de transeção e a área da seção transversal. São respectivamente. Então nós temos aqui três situações. Ó. Eu tenho essa, tenho essa, tenho essa. Observe que são dois fios, né? Nesse fio aqui, ó, a área da secção ela continuou sendo a mesma. Só que o que foi que aconteceu? A resistência aqui, ó, desse fio para esse dobrou. Aqui é R e aqui é 2R. E o comprimento L aqui dobrou, ou seja, a resistência dobrou e o comprimento também dobrou. Ou seja, se dobra, nós temos grandezas de forma direta. Ou seja, pode ser a letra A, pode ser a letra B, pode ser a letra C. Só não pode ser mais a letra D e a letra E, porque nosso primeiro exemplo aqui, a seção transversal continua a mesma, né, a área, só que dobrou a resistência, dobrou o comprimento. Já no exemplo do meio, a resistência R, para esse fio aqui, foi reduzido pela metade. Ó. Aqui é R e aqui é R sobre 2. Nesse caso, o comprimento permaneceu o mesmo, L e L. Já a área aumentou, tá vendo? Ó, dobrou a área e o que foi que aconteceu com a resistência? A resistência ficou pela metade. Então, se dobra uma e reduz pela metade a outra, nós temos uma relação inversa. Então, direta e inversa. Então, pela questão, já dá para saber que vai ser a letra C, ó, porque direta e inversa só tem essa. Mas vamos analisar a segunda situação. O fio aqui, ó, dobrou a área de seção, da seção aqui, ó, transversal, e o comprimento do fio também dobrou. Dobrou a área, dobrou o comprimento e a resistência permaneceu a mesma. Então, se dobra a área e dobra o comprimento, nós vamos ter uma grandeza direta. Resposta dessa questão, letra C, na questão do Enem. Segunda questão. A direção de uma escola comprará lapiseiras para distribuir para seus alunos. Sabe-se que X lapiseiras custam Y reais. O número máximo de lapiseiras que a direção da escola conseguirá comprar com Z reais é o maior inteiro menor do que ou igual a. Então eu apliquei uma simples regra de 3 aqui. X lapiseiras, como disse na questão, ela custa Y reais. Ó. X lapiseiras custa Y reais. Só que a gente vai comprar aqui uma quantidade de N de lapiseiras, né? Então, o número máximo de lapiseiras que a direção da escola conseguirá comprar com Z reais. Como a gente quer saber o N, e é aqui se você tem mais lapiseiras ou menos lapiseiras, se você tem mais lapiseiras, você vai pagar mais. Se você tem menos lapiseiras, você vai pagar menos. Ou seja, você tem duas grandezas aí que variam de forma direta. Então, era só fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, X vezes Z é igual a N vezes Y. Então, N vezes Y igual a X vezes Z. Isolando o N, que é justamente o número de lapiseiras, a gente passa o Y dividindo. Ou seja, a gente teria que o N teria que ser uma expressão
igual a XZ dividido por Y. Então, qual é a única alternativa que nos direciona a isso? É a letra A, ó, XZ dividido por Y. Resposta da segunda questão. Terceira questão que envolve física. Mais uma questão que envolve física, mas que envolve proporcionalidade. Newton propôs a lei da gravitação universal, que possui a seguinte equação: F é igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por R2. Sendo F a força de atração gravitacional, G a constante universal de gravitação, está ali, 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton por metro quadrado, Newton metro quadrado por quilômetro quadrado. M1 e M2 as massas dos corpos envolvidos e R a distância que separa os referidos corpos. Essa lei pode ser anunciada da seguinte forma. Bom, dois corpos se atraem, letra A, segundo a força que é inversamente proporcional às massas. Observe que quando você faz aqui meio pelos extremos, quem é inversamente proporcional é o R. O que? O F vezes o R ao quadrado gera a constante. Lembra que para duas grandes variar de forma inversa, o produto entre elas gera uma constante. Então as massas, elas não variam de forma inversa. Então a letra A a gente já descarta logo de cara, porque as massas não variam de forma inversa. Letra B. Dois corpos se atraem segundo uma força que é inversamente proporcional às suas massas. A gente já para por aí já. As massas, elas não variam de forma inversa, elas variam de forma direta. Quem varia de forma inversa é o R. Lembre que o R aqui representa a distância que separa os corpos. Vamos aqui para a letra C. Dois corpos se atraem segundo uma força que é diretamente proporcional às massas. Beleza. Só que depois ele diz que e diretamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Não é diretamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, que é justamente o R. E inversamente, a letra C também está errada. Letra D. Dois corpos se atraem segundo uma força que é diretamente proporcional às suas massas. Beleza. E inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Correto. Observa que o F é inversamente proporcional ao R ao quadrado e diretamente proporcional a M1 e M2. Como eu falei, se você fizer meio pelos extremos, o F vai ficar multiplicando o R ao quadrado. Quando as variáveis, o produto entre elas gera uma constante, gera um número, elas são inversamente. Então a resposta correta dessa questão é a letra D. Só analisando a letra E. Dois corpos se atraem segundo uma força que é diretamente proporcional ao quadrado de suas massas. Já errou aqui, ó. Não é diretamente ao quadrado de suas massas. Então, a alternativa já se torna falha nesse ponto aí. Resposta da questão letra D. Vamos aí para a quarta questão. A lei de Fenchel explica como o índice de crescimento populacional de um organismo unicelular R relaciona-se ao peso massa corporal desses organismos W, expresso pela equação RW. R de W é igual a vezes W elevado a menos 1/4, em que A é uma constante real positiva que varia de acordo com o tipo de organismo estudado. Suponha que P e Q, dois organismos unicelulares distintos, com massas corporais P e Q, respectivamente, de modo que 0 seja menor que P e P seja menor que Q. Nesse caso, o índice de crescimento populacional de P, comparado com o índice de Q, de acordo com a lei de Fenchel, satisfaz a relação. Então, nós temos essas três relações aqui. Bom, vamos analisar o seguinte. Tem duas alternativas que a gente já cancelaria logo de cara, que é a letra C e a letra E. A letra C e a letra E estão trabalhando com igualdade. E a gente sabe que essas duas relações, como os pesos aqui são diferentes, vai gerar também, um RH, um R de W também diferente. Então, a gente já sabe que a letra C e a letra E são falsas, certo?
Bom, o que foi feito aqui, né? O W aqui, referente à massa, a gente vai substituir por P. Porque o primeiro organismo ele pesa P, né? Então, substituindo, vai ficar R de P igual a A vezes P elevado a menos 1/4. Bom, a partir daqui é só a matemática básica. Como aqui o expoente é negativo, quando o expoente é negativo, o que a gente faz com a base? A gente inverte a base, né? Então, P elevado a menos 1/4 é a mesma coisa que 1 sobre P elevado a 1/4, aí o expoente fica positivo, né? Como vocês sabem, a gente pode transformar esse 1 sobre P elevado a 1/4 em uma raiz, né? Isso onde o índice é o 4, certo? Onde o índice é o 4, o expoente de dentro das expressões é 1. É uma propriedadezinha que a gente estudou lá no nono ano. Então, transforma isso aqui em raiz, nós vamos ter A vezes a raiz quarta de 1 sobre P. Ou seja, eu vou ter aqui a raiz quarta de 1 sobre a raiz quarta de P. Então, a raiz quarta de 1 a gente sabe que é 1. A raiz quarta de P não dá para calcular porque é o seu valor de P. Então, resumindo, o R de P é igual a A sobre a raiz quarta de P. Vamos fazer o mesmo procedimento que eu fiz com P, eu faço com o Q. No lugar de W, eu substituo por Q. Ó. Vai ficar R de Q igual a A vezes Q elevado a menos 1/4. Vou inverter, vou transformar em raiz, vai ficar Q sobre... Isso, A sobre raiz quarta de Q, certo? Então, A sobre a raiz quarta de Q vai ser o R de Q. Então, já dá para a gente anular aqui. A gente já anulou a C e a E, anula também a letra D. Ó. Então, a resposta vai ficar entre a letra A e a letra B. Agora, vamos analisar o seguinte. Como o P ele é menor que o Q, se você inverter a fração, né? Ó, se você inverter os números, 1 sobre P e 1 sobre Q, vocês aprenderam o seguinte. Se o P é menor e o Q é maior, ele sem estar invertido, as frações elas se invertem, ou seja, 1 sobre P vai ser maior que 1 sobre Q. Porque quanto menor o denominador, maior é a fração. Então, como o P é menor que o Q, 1 sobre P vai ser maior que 1 sobre Q. O que a gente conclui? A gente conclui o seguinte, que a raiz quarta de P vai ser menor que a raiz quarta de Q, né? A raiz quarta de P vai ser menor que a raiz quarta de Q, porque o P é menor que o Q. Agora, se eu inverter a raiz quarta de P passar para o denominador, aí ela passa a ser a constante, o valor maior. Ou seja, A sobre a raiz quarta de P passa a ser maior que A sobre a raiz quarta de Q. Ou seja, a resposta correta é a letra B. O aluno tem que tomar cuidado porque ele pode pensar assim, como o P é menor que o Q, então A sobre a raiz quarta de P vai ser menor que A sobre a raiz quarta de Q. Não vai ser menor porque, como o P é menor que o Q, quando você inverte, quanto menor o denominador, maior é a fração. Então, se você inverte, a fração ela passa a ser maior. Então, a resposta aqui da questão é letra B. Com isso, pessoal, a gente conclui a nossa aula de hoje. Bons estudos, ok?